Fala galera, bem-vindo a mais um Café pro Treino, a parada do treinador. E nós estamos chegando hoje então na live de número 12, com o nosso tema é como treinar em alta intensidade, do iniciante ao avançado. Aqui nessa live eu vou estar passando algumas dicas e explicando como funciona cada etapa desde o iniciante ao avançado para se treinar em alta intensidade, tudo voltado para o treinamento resistido, treinamento de musculação. Sejam todos bem-vindos. Essa aqui, hoje a gente vai estar falando sobre, desde o início, do básico mesmo, que a pessoa precisa estar fazendo para começar a aprender a treinar, para começar a aprender, né, pegar o hábito de anotar essa agenda, de fazer uma agenda de treino para conseguir anotar aí cargas, repetições, e assim ir evoluindo o treino até chegar numa fase mais avançada. Esse é um café para o treino, a parada do treinador. Como vocês sabem, estão acompanhando aí, toda quinta-feira às 8 horas da manhã eu faço essa live para gerar um conteúdo e ela vai ficar disponível por uma semana aqui no feed do meu Instagram. Depois eu tiro esse conteúdo do feed do Instagram sobre para uma plataforma onde os meus alunos, as pessoas que me acompanham, podem ver todas as lives que eu já fiz. Hoje eu vou fazer a live um pouquinho diferente, eu não vou usar aquela lousa. Nas outras lives de antes, eu usava a lousa onde eu ia explicando cada ponto, ia escrevendo ali com vocês iam vendo naquela lousa digital e eu iria falando. Hoje eu vou usar mais a câmera aberta aqui e vamos fazer um teste de como será. Beleza? Para quem está chegando agora, meu nome é Renan Fagundes Demarque, sou sócio proprietário de uma academia, a Esparta, em Adamantina, e a gente criou essas lives, um café para o treino, para passar algumas dicas, novidades, passar o conceito do treinamento de alta intensidade, falar sobre como funciona aí o mundo das academias, o treinamento, a musculação. Então aqui você sempre vai encontrar algumas dicas, alguns assuntos que podem agregar e fazer com que você treine de forma mais efetiva. E se você é treinador, se você é personal trainer, você também recebe algumas dicas aí de como está aplicando com seus alunos o treinamento de alta intensidade, né? Como você vai estar aí prestando o melhor serviço como instrutor e personal trainer. Então, como eu falei, o tema da nossa live hoje, nós chegamos na live de número 12 e o tema da nossa live hoje é como treinar em alta intensidade, desde o iniciante ao avançado. Sejam todos bem-vindos aí. O Sérgio Bandeira acenou aí. E aí, Sérgio, tudo certo? Beleza? Vamos acompanhando aqui a nossa live. Quem tiver alguma dúvida depois pode estar perguntando. No final eu vou estar tirando algumas dúvidas aí e respondendo alguma pergunta. Lembrando que essa live vai ficar disponível por uma semana no meu feed aqui no Instagram. Vai ficar disponível por 2 semanas no canal do meu YouTube, Renan Demarque Treinador. E depois disso, então, vai ser somente disponível na plataforma. Quem quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa, é só mandar mensagem depois lá no direct, que eu acabo respondendo todo mundo. Então, vamos começar a falar aí sobre como treinar em alta intensidade, do iniciante ao avançado. Vou falar desde o início. Então, para começar essa nossa live, eu vou falar o início do início. Quando chega um aluno, né, um cliente que começa a se matricular dentro da academia e começa a querer treinar musculação, então logo ele é iniciante. E qual é o primeiro momento de um iniciante? O primeiro momento de um iniciante, ele deve aprender. Então ele vai aprender o que é sobre treinamento, ele vai aprender os exercícios, tudo ele tem que estar ali a primeiro momento aprendendo. Então um treinador que estiver dentro da sala de musculação, um instrutor que está ali para atender o pessoal, ele deve apenas ensinar e passar o conceito do que é a musculação. Então esse iniciante ele deve aprender a treinar no primeiro momento, aprender a realizar os exercícios, aprender a ter coordenação para realizar o exercício. Ele tem que aprender também a respirar nos exercícios, né? Na hora que você vai contrair, na hora que você vai estender a musculatura, sempre tem que estar respirando
principalmente a questão de coordenação, porque no início não deve se preocupar com cargas, não deve se preocupar com intensidade. No início a pessoa vai pegar uma barra de supino lá, às vezes ela levanta torto, não levanta certo. Se for um exercício com halter, um braço vai primeiro, o outro depois. Então ela não tem coordenação para realizar o movimento. Então essa fase do início faz parte para você aprender a executar o exercício de forma correta, para lá na frente, na hora que você estiver treinando com intensidade, que você estiver treinando com cargas, você esteja realizando o movimento de forma correta. Essa é uma das principais fases para aprender a realizar o exercício, porque se você aprender errado no início, depois para você desbloquear isso daí, se refazer e começar a aprender a fazer o movimento de forma correta é muito mais difícil. Tem gente que aprende o movimento de forma errada, já aprende a roubar desde o início, aprende a fazer o exercício de uma forma que não é a melhor forma de se fazer, aí ele vai calejando, vai treinando, só que depois, quando vão corrigir ele não consegue mudar, porque ele já está tão habituado a fazer o exercício daquela forma, que ele não consegue mais se desfazer para fazer o certo, e aí dá muito mais trabalho. Aí ele tem que abaixar a intensidade, ele não quer abaixar a intensidade, tem que diminuir carga para fazer o exercício certo, aí ele não quer, aí vira aquela dificuldade toda. Então, essa primeira fase aqui, no iniciante, que é o início do início, deve prestar muita atenção em realizar o exercício de forma correta. E para realizar o exercício de forma correta, precisa de uma boa orientação. Então, você que é instrutor, você que é um treinador, deve ensinar desde o início a pessoa a executar de forma correta, principalmente a questão de respiração também, porque ela é de forma muito importante para fornecer oxigênio, para você conseguir ter uma certa energia para realizar o movimento. Muitas pessoas vão lá e realizam os exercícios e param de respirar em algum momento, fazendo assim a apneia. E alguns fazem a apneia por um longo tempo. Isso não pode acontecer. Nós sempre temos que estar respirando, ou puxando o ar, ou soltando o ar. Deixa eu só fazer uma observação aqui do início de Dorian Yates para começar a treinar, né? Para fazer isso daí que nós gostamos, que aqui quem já chega aqui gosta, que é a musculação. Eu sei que é muito difícil disso acontecer, não é todo mundo que faz dessa forma, são raros, né? Na verdade, eu só conheci mesmo quem fez isso, Dorian Yates. Quando Dorian foi realmente começar a treinar e querer viver desse mundo aí da musculação, antes de entrar na academia, ele foi estudar. É isso mesmo, ele foi lá, ele teve Mike Mentzer como mentor, então ele reuniu vários artigos sobre treinamento resistido, ele começou a treinar estudar sobre a musculação, ele reuniu Mike Mentzer e alguns outros autores que ele gostava e viu tudo como funcionava, de treino, dieta, descanso, as questões de intensidade, quando colocar intensidade, quando não colocar intensidade. E isso daí fez um grande diferencial para Dorian Yates, que quando ele começou a ir para a academia treinar, ele já tinha uma noção já de como seria essa prática. Mesmo ele sendo um dos melhores fisiculturistas da história, um dos melhores fisiculturistas que nós tivemos aí, que evoluiu o esporte, que era extremamente avançado e se treinava de forma muito intensa, mas Dorian teve um início. E Dorian foi iniciante, ou seja, todo atleta, um momento, ele é iniciante. Então, quando ele é iniciante, ele tem que começar das mesmas formas. Tem que aprender a realizar o exercício, tem que aprender a ter postura. Postura é muito importante na hora de realizar o movimento, né? Na hora de executar um treinamento. Ele aprendeu a respirar, porque era algo que ele não fazia antes e agora ele começou a introduzir na vida dele. E quando você coloca algo na sua vida, tudo é novo. E você precisa se adaptar a treinar daquela forma. Você precisa se adaptar a esse algo novo. Então, quando é o início, nós devemos nos preocupar em executar de forma correta os exercícios e o treinamento. Não deve se preocupar nesse momento com intensidade. Muitos alunos chegam na academia e querem lá colocar peso, né? Nem começou a treinar, nem sabe o que é um determinado exercício, fala para ele, faz supino, nem sabe como executa de forma correta, nem tem coordenação, mas mesmo assim ele quer ir lá e colocar peso.
porque um amigo que é mais experiente aguenta lá, sei lá, 30 quilos cada lado e ele já quer fazer com 20, 25 ou 30 quilos do amigo cada lado e nunca nem fez. Isso provavelmente vai te trazer algum problema. Então não é assim que se começa a treinar musculação. Mesmo que você queira falar assim, não, eu vou treinar na essência da alta intensidade, eu quero treinar intenso, porque é isso que funciona. Mas mesmo assim você vai ter que treinar o básico, fazer a base primeiro, aprender como funciona e aprender a executar os exercícios. Desde aqui eu já quero falar uma coisa. Você não consegue treinar na essência do treinamento de alta intensidade sem construir uma agenda de treino. Por quê? Porque aqui o treinamento de musculação, ele tem um princípio de sobrecarga progressiva. Ou seja, você sempre tem que estar aumentando a sua sobrecarga. E também você tem que estar aumentando a sua intensidade de esforço. E você não vai ter certeza disso se você não tiver um diário de treino. Porque você precisa ter esse diário de treino para anotar as cargas que você fez, as repetições que você fez. Para no outro treino você conseguir fazer pelo menos um pouco a mais. Nem que seja uma repetição a mais, 1 quilo a mais. Porque esse é o princípio do treinamento de alta intensidade, esse é o princípio do treinamento de musculação, treinamento resistido, que tem como esse princípio a sobrecarga progressiva. Então é extremamente necessário ter o uso de um diário de treino, onde você vai fazer uma agenda anotando o dia que você treinou, até mesmo a hora que você treinou e quantas horas, quantos minutos, né, o certo dizendo, esse treino durou. Então, se você é iniciante, já começa desde o início se habituar a ter uma agenda de treino. E se você é treinador, desde o início já começa a construir um diário de treino para o seu cliente. E assim você vai anotando e vai vendo a progressão dele. Porque quando você está iniciando, você primeiro de tudo, como eu falei, você precisa se habituar. Então, se você se habituou a fazer exercício de forma correta, se você aprendeu a fazer exercício de forma correta, se você está se habituando a treinar, se você está se habituando a aumentar a sua intensidade de esforço, se você está se habituando a anotar o seu treinamento, quando você for avançado lá na frente, tudo isso vai fazer a diferença. E é a diferença que faz a diferença. Nós vamos falar então agora do segundo ponto. Sejam todos bem-vindos aí, quem está se chegando, tá, pessoal? Obrigado pela interação aí que eu tô tendo no meu Instagram, das perguntas que eu tô mandando, que eu recebendo aí nos direct, o pessoal, os meus alunos que estão acompanhando as lives aí. Obrigado a todo mundo aí e vamos chegar. Quem tiver dúvida, manda no final aí que eu vou estar respondendo. A nossa segunda parte da nossa live aí de como treinar em alta intensidade, depois do início, sendo iniciante ainda, nós chegamos depois numa segunda fase. Depois que você aprendeu a executar o exercício de forma correta, aprendeu a respirar, tem postura para se treinar e aprendeu a ter coordenação motora para realizar o exercício, nós vamos para a segunda fase. Então, qual é a segunda fase? É você começar a aumentar a intensidade. E para começar a aumentar essa intensidade, você vai começar a aumentar a carga. Você aumenta a carga e a intensidade de esforço. Olha só, você começa a aumentar a carga do seu aluno ou você começa a aumentar a sua carga e sua intensidade de esforço, mas você ainda é iniciante. Não significa que você deixou de ser iniciante, só que significa que você está começando a aprender agora, numa segunda parte, a realizar o movimento de uma forma mais pesada e mais intensa. Então, olha só que detalhe, não é porque você começou a treinar ontem, você já deve colocar carga. Não é. Primeiro momento, você vai aprender. Depois que você aprendeu, você vai começar agora a aprender, então, um conceito de falha muscular. Que aí você já está habituado ao treino, e aí você vai começar a chegar numa falha muscular momentânea. E o que é a falha muscular momentânea? Imagina que você está realizando um exercício lá, qualquer exercício, vamos supor lá, o supino reto, rosca direta, qualquer um. E de acordo com que você vai realizando o exercício, você vai chegar a um ponto onde você faz força para realizar uma outra repetição, mesmo que você se esforce, essa repetição não saia, ou sai bem devagar, quase parando.
Isso significa que você chegou na falha muscular momentânea. E esse é o ponto mais importante para se gerar sinal anabólico, para se gerar hipertrofia muscular, porque você usou o máximo da sua capacidade de realizar aquele movimento. Isso você fez com que se recrutasse o máximo de fibras musculares, o máximo de unidade motora, que iria acionar mais fibras musculares, gerando mais lesão muscular, tendo uma grande contração, com um grande número de fibras musculares, onde você consegue gerar o máximo possível de sinal para hipertrofia muscular. Só que essa hipertrofia só vai acontecer no seu descanso e de acordo com a sua alimentação. Só que pelo menos ali, quando você chegou na falha, você acionou o máximo que você poderia acionar de fibras musculares para se gerar esse sinal anabólico. Isso é uma fase importante. Só que isso também é a fase de um iniciante. Você está agora aprendendo a chegar na falha muscular. Isso não é fácil, porque vai doer, vai queimar, e você não tem força suficiente para recrutar todas as fibras musculares necessárias que você tem. Você está começando a caminhar no treinamento de alta intensidade. Nessa fase aqui, você não tem que se preocupar em fazer sistema de treino, colocar drop set, rest pause. Eu vejo isso daí diariamente na academia. O cliente começa a treinar, logo ele já quer começar a colocar carga e logo não dá nem 2 meses de treino, 1 mês ele já quer fazer drop set. Ou a pessoa estava parada lá sem treinar há muito tempo, chega e já quer fazer o drop set. Não tem necessidade. Você não aprendeu nem a contrair com eficiência a musculatura e já quer colocar sistema, não tem efetividade nenhuma. No treinamento, principalmente na musculação, o que funciona é a contração e a extensão da musculatura. Ou seja, é a movimentação. Você contrai e você estende. É isso que funciona, não tem nada que supera isso. Por isso que você já tem que aprender, então, na segunda fase, é só a levar a falha muscular. Você pode chegar até 3 ou 4 repetições antes da falha parar e ainda ter um bom resultado, ter bons benefícios. Isso daí é aquele conceito de parar um pouquinho antes da falha, quase chegando lá. Só que a intensidade do seu esforço estaria de 80, 85, 90, 95% da sua capacidade máxima. E os estudos mostram que isso traz bons resultados. E realmente traz. Só que aqui quem me conhece, quem está me acompanhando sabe que o treinamento de alta intensidade tem que ser levado a 100% da capacidade máxima. Por quê? Porque abaixo disso você não consegue medir com eficiência. Então, dentro da minha experiência prática, quando eu pego um aluno e começo a treinar ele e coloco ele para fazer a falha muscular, ele chega num ponto que ele fala assim, não vai mais, não está indo mais. E aí eu falo, não, respira, vamos de novo. E aí ele faz cerca de 6 repetições a mais. Ou seja, se ele achou que parou antes de 3 repetições antes da falha, e aí eu fiz ali, acompanhei ele, vi que ele fez 6, 7, significa que ele não parou 3 antes da falha. Então ele parou muito antes da falha muscular dele. Então esse conceito, ele se perde um pouco, a pessoa fica um pouco perdida se ela não saber dosar, não saber medir. Porque era para ele ter parado cerca de 3 ou 4 antes da falha, ele parou 6. Então se ele tivesse parado naquele momento, ele não tinha toda a efetividade que ele poderia ter. Agora, no treinamento de musculação, quando você leva mesmo a 100%, 100% é 100%. E aí ele teria certeza de que não poderia realizar outra repetição a mais. E aí ele tem certeza de que recrutou o máximo de fibras musculares possível para se gerar um sinal anabólico, um bom sinal anabólico, porque recrutou mais fibras musculares ainda. De acordo com o que você vai chegando à falha, seu corpo vai acionando mais unidade motora. E essas unidades motoras, elas recrutam mais fibras musculares. Então, quando você para muito antes da falha muscular, você não recruta tantas fibras musculares. E esse conceito que eu estou passando aqui da falha muscular, já tem que ser a segunda fase de um iniciante. Somente agora se preocupar com a falha muscular. Nada de drop set, nada de pré-exaustão, nada de nenhum sistema. Só fazer com eficiência a contração da musculatura e voltar de forma lenta negativa. Contrai e volta. Tá? Se você é iniciante ou se você é treinador e está começando agora com um aluno,
não tem a necessidade nenhuma de você colocar sistema de treino. Ensina com eficiência essa fase de falha muscular momentânea, a contração e a extensão, que é isso que faz a diferença. E quer saber por que isso faz diferença? Ou como que isso faz tanta diferença que quando você está no seu limite máximo de contração e extensão, aí sim é que faz sentido você colocar sistema. Porque o sistema de treino ele só está lá para aumentar a intensidade dessa contração e extensão. Então, quando você já está no seu limite máximo e não consegue mais superar esse seu limite máximo de intensidade, você coloca um sistema para conseguir burlar e conseguir aumentar a sua intensidade. Aí sim faz sentido você colocar um sistema de treino. Mas nem sempre você deve usar um sistema de treino, mesmo quando é na fase avançada, que nós iremos falar mais para frente logo. Então, essa é a segunda fase. Você começar a aumentar a intensidade do seu treino com uma sobrecarga e intensidade também de falha muscular, chegar ao seu esforço, começar a se esforçar. Em lives anteriores eu falei que quando nós falamos em alta intensidade, na alta intensidade ela é sobrecarga, que ela é intensidade, treino de intensidade alta, é com carga, isso é correto, mas não é só isso. Porque é o máximo de carga possível, desde que você consiga realizar o movimento com boa execução. Então você tem que ter carga, mas tem que ter um bom movimento. Só que você tem que ter intensidade de esforço. Não adianta nada você colocar aquele monte de carga, sendo que você só faz 1, 2 repetições, 3, 4 repetições, e não gera tanto esforço para falha, sendo que você conseguiria com aquela carga alta fazer 7, 8 repetições. Então tem que ter sobrecarga e tem que ter também intensidade de esforço. Outro detalhe que eu quero falar de iniciante, de um iniciante aí que começou a fazer a academia, logo eu já falei para vocês que eles querem começar a colocar sistemas de treino e não tem a necessidade. Primeiro você tem que aprender o exercício, aprender a execução, depois aprender a colocar carga e aprender o conceito de se chegar à falha muscular. Quando o Dorian estudou, que eu vim trazer o exemplo para vocês, e Dorian viu tudo sobre o treinamento de alta intensidade, estudou Mike Mentzer, que quem me acompanha aqui sabe que eu gosto também muito, e as minhas bases são feitas em Mike Mentzer, Arthur Jones, Dorian Yates e outros profissionais, até mesmo Valdemar Guimarães, que é aqui do Brasil. Você tem que fazer isso por um longo tempo como iniciante. Não é que você começou a treinar ontem e dá 3, 4 meses você já é intermediário. Isso não existe, tá? Dorian relata em seu livro que ele ficou nessa questão de falha muscular, somente conseguindo a falha muscular, só indo até a falha muscular sem colocar sistema, cerca de 2 anos treinando. Olha lá, é o melhor atleta do planeta, ou pelo menos um dos melhores atletas. Ele revolucionou o esporte da musculação. É um cara que era super avançado e quando ele começou, né, mesmo ele tendo uma extrema genética para aquilo, ele era geneticamente moldado a fazer musculação e ele ficou somente nesse conceito que eu passei aqui para vocês na segunda fase, que ainda é fase de iniciante, por cerca de 2 anos. Então, olha só, quando você está com o iniciante, primeiro de tudo você vai ensinar ele a aprender a executar o movimento, aprender a respirar, fazer coordenação e executar o movimento. Para ele aprender essa questão, ele vai demorar tempo, não vai aprender de uma hora para outra, ele vai começar a se habituar. Então ele vai começar ali, ele vai ficar cerca de 2, dependendo da pessoa, né, mas pelo menos 2 meses, né, ou 3 meses, somente aprendendo a executar o exercício. Porque num dia ele vai lá e faz um exercício, ele aprende. Só que no outro dia não é aquele exercício, é outro exercício. Então vai demorar um tempo até ele aprender tudo, né? A ter domínio de todo o seu corpo, de toda a musculatura, de peito, bíceps, tríceps, costa, coxas, panturrilha. Cada dia que ele vai na academia, ele faz um tipo de exercício. Isso, então, ele não vai aprender a coordenação de uma hora para outra, ele vai demorar um tempo. E mesmo que aqueles que têm mais facilidade, vai demorar cerca de 2 meses. E aí depois você vai começar a transferir ele para intensidade, colocando carga, intensidade de esforço, chegando pelo menos à falha muscular ou próximo à falha, cerca de 3 repetições antes aí. E quando ele aprender isso, agora ele vai começar a se habituar a treinar intenso. Porque ele precisa treinar... Desculpa, ele precisa começar a treinar em alta intensidade. Quando ele começa
a treinar em alta intensidade, isso vai fazer uma diferença para ele lá no futuro, lá na frente. Porque aí ele vai estar mais acostumado a treinar de forma correta, que é intensa. Se ele aprender a se burlar desde o começo, pode gerar um problema. Aí a pessoa só vai treinar em alto volume ou vai treinar bem levinho, não vai se esforçar, não vai aprender a se esforçar. E quando você começa a aprender esse conceito, você vai ficar aí mais um bom tempo, praticamente um ano e meio nisso. E mais os 2 meses que você aprendeu aí a executar o movimento, já está próximo aos 2 anos. Porque quando você faz um treinamento para um iniciante, começa a ensinar ele o conceito de se chegar à falha muscular, você vai montar uma divisão de treino. Só que ele não realizou todas as divisões ainda. Aí você vai lá e montar ABC para ele, e no próximo treino você não precisa ficar aumentando a intensidade, ele está ainda se acostumando. Aí você montar ABCD, ou se não, depois você montar ABCDE, ou se não você vai trocando de alguma forma, você vai trocando as divisões de treino. Isso também faz diferença. Porque aí, ele sendo iniciante, você já vai aprendendo qual é a divisão de treino mais ideal, que ele responde melhor. Você vai aprendendo sobre os descansos do cliente, de como que ele responde descansando, se os treinos devido ao efeito indireto, tem live falado aqui, ó, só de efeito indireto, que é você tá treinando um grupo muscular diretamente, só que outro grupo muscular está sendo ativo de uma forma indireta, para auxiliar no movimento do que está de forma direta. E aí você vai aprendendo nessas divisões o que funciona e o que não funciona para o cliente. Então, somente o conceito de falha aqui. E aí ele faz um treino lá, uma divisão de treino por uns 3 meses, 4 meses, dependendo da resposta de cada um. Depois você troca a divisão e fica no mesmo conceito de falha. Então ainda não precisa colocar sistema de treino, porque ele não chegou lá, ele não fez tudo, não se testou praticamente quase tudo. Então você está conhecendo, que foi os mesmos princípios que Dorian Yates, um dos melhores do mundo, como eu falei, fez. Ele demorou para começar a colocar repetição esforçada cerca de 2 anos, né? E depois ele ficou nisso para avançar mais ainda, foi mais uns 3 anos. Então olha só que diferença. E lembrando, sempre o que manda é a contração e a extensão. Eu já tive acompanhando clientes aqui, tanto presencialmente dentro da academia ou online, eles com dificuldade de crescer, com dificuldade de evoluir. E aí eu falei, velho, você está com dificuldade na contração muscular, você não está tendo domínio da contração muscular para recrutar o máximo de fibras musculares, fica só assim. Aí o cara fazia um monte de rest pause, pré-exaustão, fazia isso, fazia aquilo, colocava os sistemas porque na internet vê que o sistema de treino tal, o negócio de fazer assim funciona, que dá hipertrofia muscular, reduziu tudo, melhorou a eficiência de contração, porque na hora que você contrai a musculatura, é que você está unindo as fibras, fazendo a contração das fibras musculares. Você tem que aprender a recrutar o máximo possível dessas fibras musculares. E aí depois você faz a extensão gerando o máximo de lesões na musculatura que você contraiu. E quando você melhora essa eficiência, você vai evoluir. Então aí as pessoas mandavam para mim com essa dificuldade, eu tirava todo o sistema, fazia melhorar a eficiência dessa contração muscular e eles evoluíam. Então olha só, o segredo sempre vai estar na contração e na extensão. Os sistemas de treino vai estar para intensificar mais essa questão de contração e extensão. Entendido até aqui, aí nós entramos na terceira fase dessa nossa live de hoje, que é como aprender a treinar em alta intensidade do iniciante ao avançado. E na nossa terceira fase, então, nós vamos começar a sair de ser iniciante, depois de um longo tempo aí, ó. Depende de cada um, né? 1 ano, 1 ano e meio ou 2 anos como o Dorian. E aí você vai começar a ser intermediário, né? Você vai começar a aumentar a tensão, você vai fazer aquela transição de iniciante para intermediário. E agora, como intermediário, como é que você vai treinar? O conceito é básico e é o mesmo. Levar a intensidade. Você tem que estar aumentando a sua sobrecarga, você tem que estar aumentando a sua intensidade de esforço, só que agora te dá uma liberdade de usar um pouco mais os sistemas de treino. E aí você vai começar a introduzir esses sistemas de treino. E quais sistemas de treino você vai começar a colocar? Aqueles que aumentam a eficiência da contração muscular. Sempre se preocupando ainda com a contração da musculatura para recrutar o máximo de unidades motoras e o máximo de fibra muscular.
Pessoal, deixa eu só dizer aqui, sejam todos bem-vindos à nossa live. Nós estamos na live 12, um café para o treino. Quem tiver alguma dúvida aí, pode estar mandando para mim, perguntando, que aí eu vou estar respondendo no final, beleza? Espero aí que vocês estejam ouvindo aí, que esteja tudo ok. Se tiver algum problema no áudio aí, alguma coisa, manda uma mensagem aí. Tranquilo? E aí, lembrando, quem não conseguir assistir agora, devido ao horário ou devido a alguma coisa, essa live vai ficar disponível no meu feed por uma semana e vai ficar disponível no canal do meu YouTube por 2 semanas. Depois, só os meus alunos, aí, as pessoas que me acompanham dentro da plataforma, é quem vai ter acesso. Então, aqui agora nós estamos falando da segunda fase, né? A terceira fase, que é uma fase de transição, saindo de iniciante para o avançado. E agora aqui nessa fase, desculpa, só corrigindo, saindo do iniciante para o intermediário. E agora nessa fase aqui nós vamos começar a implementar sistemas de treino que aumentam a eficiência da contração muscular, que é o que você devia ter aprendido lá atrás. E lembrando, sempre habituado a anotar os seus treinos, para ir sempre lembrando das cargas e das repetições que você fez em cada exercício. Só que agora te dá uma liberdade de acionar sistemas de treino. E quais são esses sistemas? Você pode começar a colocar no seu aluno, ou em si mesmo, você que está deixando de ser iniciante e se tornando intermediário. Sistemas como pré-exaustão. O que é isso, a pré-exaustão? É aquele conceito onde você vai isolar um grupo muscular, fazer o máximo de repetições dele, ou seja, atingir a falha muscular de novo, que é o que você tem que ter aprendido lá na fase de iniciante, a segunda fase de um iniciante. Aí você vai fazer até a falha muscular. Vamos supor que no peitoral você vai lá e pega o pec deck. Quando você faz o pec deck, você está aumentando a intensidade do seu peitoral, porque você está isolando, tentando isolar pelo menos o seu grupo muscular, o peitoral. E aí você não vai estar tendo tanta tensão do seu ombro e não vai estar tendo estímulo de contração muscular no tríceps. Então é somente o peito que está fadigando. E aí você está fazendo até a falha muscular, lesionando o máximo possível das fibras musculares do peitoral. Ao terminar a série que você viu onde você não conseguiria realizar uma outra repetição, ou seja, atingiu a falha que você aprendeu na fase anterior, imediatamente você já vai combinar com outro exercício. Aí você vai fazer um supino reto, vamos supor, ou supino inclinado. Quando você coloca esse supino, ele já não é mais isolador, né? Não é um exercício isolado, ele já é um composto. E aí ele vai ter mais ação de contração do ombro, o deltoide vai entrar em maior tensão. E o tríceps também. O tríceps estava fresco, não tinha sido estimulado no pec deck e ele está descansado. E agora você vai usar esses dois grupos musculares para aumentar a intensidade de sobrecarga, a intensidade até fazer mais esforço para contrair, né, fazer a movimentação do exercício e assim lesionar mais ainda o peitoral. Porque você vai tentar recrutar mais unidades motoras, mais fibras musculares para se gerar uma maior lesão muscular e tendo mais contração da musculatura. Ou seja, você usou outros grupos musculares que estavam frescos para aumentar a intensidade do peitoral. E aí o que está acontecendo aqui? Você ainda está aumentando a intensidade de contração muscular, chegando somente à falha muscular. E, novamente no supino, você vai fazer até a falha muscular. Isso faz a diferença, porque aí você aumentou a intensidade de esforço, colocando maior intensidade no peitoral, que é o grupo muscular alvo. Da mesma forma, se você for fazer no tríceps, vamos supor que você vai usar um tríceps máquina, que na academia a gente geralmente tem, que isola, que você senta num banco e vai estender o cotovelo. Isso você está isolando o tríceps, ou se não, nem se for o pulley. E aí você faz até a falha muscular e você imediatamente vai para um exercício como a paralela e realiza o movimento. Você agora está usando peitoral e deltoide para realizar mais repetições, aumentando a intensidade de esforço para lesionar mais ainda o tríceps. Isso é pré-exaustão. Ou seja, a intenção do pré-exaustão é colocar um exercício para determinado grupo muscular que isole aquela musculatura alvo e imediatamente um composto que vai ter outros grupos musculares sendo acionados para realizar o movimento, para lesionar mais ainda o grupo muscular alvo. Então, olha só,
você colocou um sistema de treino que melhora a eficiência da falha muscular. Que aqui no intermediário ainda tem que ter só esse conceito. A falha muscular momentânea, que é o que eu falei lá atrás. Esse é o fator mais importante até aqui. Que aí você vai gerando os seus estímulos anabólicos para conseguir ir evoluindo. E sempre tendo o hábito de anotar. Você também pode começar a utilizar um sistema de treino chamado Rest Pause. Ah lá, já começa realmente nessa fase colocar os sistemas. E o que é o Rest Pause? O Rest Pause ele é um sistema de treino para garantir que você consiga realizar um determinado exercício até a falha muscular. Que você pelo menos se esforçou o máximo de que você era capaz para realizar outro movimento e não foi capaz. E ele te dá essa liberdade. Porque olha só, lembra que eu falei que você precisa se habituar a treinar de forma intensa, sempre se esforçando, porque isso vai fazer diferença lá na frente? O Rest Pause encaixa certinho para você começar a dominar essa contração muscular, a dominar essa falha muscular. Por quê? Porque a tensão do Rest Pause tende a ser alta. E quando você executa o movimento agora, que você está deixando de ser iniciante para se tornar intermediário, a sua carga aumentou e você precisa fazer mais esforço. E fazer esforço nós sabemos que é difícil, é complicado. Principalmente quando nós falamos em musculação. Porque você está executando aquele movimento ali, mas vai estar queimando tudo, vai estar tudo doendo. Você quer parar o exercício. Existem muitas reações metabólicas no seu organismo que vai fazer aquela musculatura arder, doer, queimar. E ainda mais quando a carga está mais alta. Aí faz doer mais ainda. E aí você vai lá e executa aquele movimento e não consegue fazer outra repetição, você para. No momento em que você para e dá cerca de 10 segundos para descansar, esses metabólicos que eu falei, esses metabólicos, eles vão começar a diminuir um pouquinho ali na musculatura, a concentração deles, diminuindo um pouco assim a dor. E quando sai um pouco essa dor, você volta a realizar o movimento com a mesma carga alta. E se você fez ali cerca de poucas repetições, 3, abaixo de 6 geralmente eu gosto de falar, mas cerca de 2, 3 repetições, significa que realmente você estava numa intensidade alta antes e você chegou bem próximo à falha ou na falha muscular mesmo. Porque aí você deu 10 segundos de descanso, mas não conseguiria realizar outra repetição. E assim você vai aumentando a eficiência da sua contração muscular e vai aumentando a sua intensidade de esforço também. Até o Rest Pause, dá para você parar mais 10 segundos e diminuir um pouco a carga, em uma certa porcentagem. Em um livro que eu escrevi, eu falei como fazer de forma eficiente vários sistemas de treino. Lá você vai encontrar mais de 20 sistemas de treino para você executar. Então, desde do iniciante até o avançado, ali, do intermediário, né, que é bom começar a colocar, até o avançado. Então, aí quando você coloca o Rest Pause, você está aumentando a intensidade de esforço. E aí você pode até dar uma pausa mais de 10 segundos, tirar um pouco da sua sobrecarga e tentar realizar o movimento. Se continuar realmente chegando aí, porque tem que ser abaixo de 6 repetições, porque se for abaixo de 6 repetições, garante que você realmente, na série anterior, fez o seu limite máximo, fez tudo que você conseguiria fazer. Você não brincou no treino, você se esforçou de verdade. E isso faz a diferença, é aquela questão, a diferença que faz a diferença. É anotar e tentar sempre fazer um esforço máximo. Dá para colocar também sistemas como o Drop Set, que é o tão aclamado, mais usado dentro da sala de musculação, Drop Set. A pessoa chega, falha muscular, está realizando um movimento com uma carga X, fez ali cerca de 8 repetições para falha muscular, realizou a falha muscular, diminui a sobrecarga para conseguir fazer um pouco mais de repetições e executa o movimento de novo, trazendo mais metabólitos para a sua musculatura, dando mais fluxo sanguíneo, mais pump. E aí diminui de novo e pode fazer mais novamente. Só que aí, cada vez que você tira a carga, você dá uma liberdade de realizar ali cerca de 8 repetições de novo. Né? Você tira para atingir aquele número de repetições com a falha muscular. Então esses sistemas de treino são bem favoráveis ao intermediário aí nessa terceira fase. Só que olha só, tudo que eu falei até aqui está sendo com eficiência somente para ter a contração muscular. Nós temos 3 níveis de força, né? Que é a força mais fraca, que é a de contração, ou seja, já falei em lives anteriores, quem quiser pode dar uma pesquisada também, que tem nas lives anteriores,
que o nosso primeiro nível de força, o mais fraco, é a contração muscular. Então você só é capaz de levantar um X de carga em um determinado exercício. Se eu aumentar esse X de carga, você não levanta mais. Só que você tem a capacidade de segurar. Então você tem a segunda nível de força, a segunda força sua, que é a isométrica. Uma carga maior do que você é capaz de levantar, mas você é capaz de segurar. E você tem o seu terceiro nível de força, que é o mais forte, que é excêntrica, a fase que você faz a negativa. Se eu aumentar essa carga da isométrica, você não é capaz de levantar, porque se tornou uma carga muito maior para você fazer a contração da musculatura. Não é capaz também de travar em isometria e segurar por alguns segundos, só que a partir do momento que eu solto a carga para você no ponto de contração, você abaixa ela lentamente, ela não despenca de uma vez. Você vai segurando a negativa, vai amortecendo a queda. Isso significa que você tem maior força na fase negativa. Você não é capaz de segurar nem de contrair, mas você é capaz de não deixar cair de uma vez, vai abaixando ela lentamente. Esse é seu terceiro nível de força. E esse seu terceiro nível de força só deve ser usado e tem que saber usar na quarta fase do treinamento, que já é o avançado, né? Nessa quarta fase que eu venho trazer aqui para vocês, que já é o avançado, que é aumentando o nível de força e contração. Até esse ponto aqui que eu venho trazer para vocês, nós só falamos da contração muscular momentânea, que é a fase onde você faz o máximo possível para contrair a sua musculatura. Agora nós vamos começar a passar outra questão, que é da falha total. Deixa eu só dar boas-vindas aqui, quem está se chegando, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Quem tiver dúvida pode estar fazendo, que no final eu vou estar respondendo. E lembrando, essa live aqui, se você viu alguns pedaços, viu alguns pedaços e depois teve que sair, você pode estar assistindo essa live depois, que eu vou deixar gravada aqui por uma semana. Lembrando, uma semana. E no canal do meu YouTube você vai ter ela por 2 semanas. Então você acha no canal do meu YouTube, até o momento, a live que nós fizemos na semana retrasada. Hoje eu vou subir essa live e você vai achar essa live e a da semana passada. Sempre assistam, que depois eu vou tirar ela e ela vai para uma plataforma. E em breve eu vou trazer uma novidade exclusiva para você que está chegando aqui agora, que está conhecendo aqui agora o meu trabalho. Em breve nós vamos trazer uma novidade aí para vocês aí aproveitarem e fazer parte do time aí da Sparta Academy. Bom, então nós chegamos aqui na nossa quarta fase, né, que é aumentando o nível de força e contração muscular. Nós estamos saindo da falha muscular para entrar na falha total. O que é a falha total? É aquele ponto onde você está realizando o movimento. Então imagina lá, você está fazendo um supino, rosca direta, está executando o movimento, e você chegou a um ponto onde você não é capaz de realizar uma outra repetição. Você pode até se esforçar ao máximo, mas não é capaz de chegar a outra repetição. Como eu falei aqui para vocês, esse é o nosso primeiro nível de força, o nível de força mais fraco. Só que você é mais forte ainda na fase negativa. E quando você chegou na sua falha muscular e não consegue realizar outra repetição, vamos supor que agora você recebe auxílio de um treinador ou de um parceiro de treino, que ele vai te ajudar a executar mais algumas repetições. Ainda você é capaz, você tem energia e é capaz de realizar algumas fases negativas. Aí ele te ajuda a chegar na contração máxima e você vai fazer a fase negativa de forma lenta sozinho. Então aí ele te ajuda a subir de novo, e isso daí você acaba fazendo cerca de 3, 4, 6 repetições a mais, favorecendo a sua negativa. E aí vai chegar um ponto que você não é capaz mais de contrair, de fazer a contração muscular, e nem de segurar a fase negativa. Ela vai despencar, cair de uma vez. Isso significa que você já não era mais capaz de contrair e nem capaz de segurar o peso, segurar o movimento. Assim você chegou na falha muscular total. E aí você teve toda aquela musculatura lesionada, toda aquela musculatura gasta. E aí você teve então a falha total da musculatura. Nessa fase aqui do avançado, uma coisa deve se fazer muito presente, que é
o foco mental. Nessa fase aqui, faz toda a diferença, todos aqueles hábitos que você veio tendo antigamente. Ou seja, ó, lembra lá no início que eu falei? Você tem que se habituar a fazer o movimento certo, você tem que se habituar a fazer a agenda de treino, você tem que se habituar a ter intensidade de esforço, sempre se esforçar mais. Se você aprendeu todas essas questões lá atrás, lá na frente, agora, no avançado, é que faz a diferença. Porque agora que você precisa realmente anotar, agora que você precisa realmente ter uma intensidade de esforço alta, porque você já é avançado. E quebrar essa barreira, quebrar esse limite e continuar avançando é muito difícil. Porque agora vai doer mais a sua musculatura, porque as cargas vão estar bem mais altas e a sua intensidade de esforço vai ter que estar mais alta. Agora começa a entrar certos sistemas que pegam muito mais a musculatura. E você tem domínio e muita eficiência na contração muscular. E quando você tem muita eficiência na contração muscular, você recruta mais as fibras musculares, que é o que você deveria aprender lá no comecinho do iniciante e na segunda fase, na outra fase do intermediário. Agora, como avançado, você tem que ter todo esse domínio da contração muscular e favorecer agora a fase negativa. Então, o que vai ser necessário nesse ponto são as anotações da sua agenda para continuar evoluindo, para você saber como você está evoluindo. E outro detalhe é o foco mental. Se você chegou até essa fase do avançado, olha só, como eu falei lá atrás, quando você é iniciante, você vai levar um tempo aí para começar a ser iniciante, cerca de 2 meses aí para aprender a executar o movimento. Depois você vai começar a colocar as questões de falha. E aí você vai demorar cerca de 1 ano, tendo as divisões de treino trocado, 1 ano para sair de iniciante para intermediário. E aí depois você vai ser como intermediário, aumentando o seu nível de contração, colocando sistemas por mais um longo tempo. Cerca de 3 ou 4 anos depois que você começou a treinar, você começa a se tornar avançado. Isso se você fizer tudo certo. Porque se você não fizer tudo certo, você vai demorar mais tempo ainda. E aí você vai começar a ser avançado. E essas foram as questões que Dorian fez. Dorian demorou cerca de quase 5 anos para começar a colocar repetições forçadas, que eu expliquei aqui, com a intenção de chegar agora na falha total da musculatura. E o que você precisa nessa fase? Ter foco. O seu foco tem que ser vindo lá de trás do iniciante, se você quer viver da musculação, se você quer realmente ter isso daí como estilo de vida, lá de trás você também tem que vir construindo e melhorando o seu foco. Para quando você chegar aqui nessa fase avançada, você está bem habituado a ficar focado. Porque aqui você tem que fazer as coisas certas, senão você não vai evoluir. Porque tudo para trás lá você já está habituado. Você já está muito habituado como iniciante. Você já deixou de ser iniciante faz tempo. Então lá, o que você fazia no início lá, simplesmente não vai funcionar. Então você está deixando também de ser intermediário. Você precisa aumentar a sua intensidade de esforço e sua intensidade de sobrecarga. Você está se tornando avançado. E como se tornou mais difícil, sem o foco e a direção que você deve ter com a sua agenda de treino, não vai acontecer. Então aqui nessa fase você tem que ter foco. E foco, quando eu falo, não é somente foco no treino, não. Porque é uma parte importante que eu venho falar aqui, que é o foco no treino. Mas agora, nessa fase avançado, você precisa ter foco e disciplina para continuar indo treinar de forma cada vez mais intensa. Você tem que ter foco na sua anotação, você tem que ter essa disciplina, por isso que você tem que vir construindo os hábitos. Os hábitos, eles devem ser construídos ao longo de um bom tempo, para você chegar na fase avançada e não ter dificuldade de anotar, porque vai ser necessário. Então você vai ter que ter foco na sua anotação. Você vai ter que ter foco na sua dieta, porque se você quer continuar evoluindo, você precisará comer melhor. Quando você é iniciante, qualquer dieta que você faz, você evolui. Por quê? Porque você não treinava, você não estava habituado a treinar. E aí se você come qualquer tranqueira lá, qualquer coisa que você come, você é capaz de conseguir emagrecer ou ganhar massa muscular, principalmente ganhar massa muscular, porque a natureza do treino de musculação é estimular a massa muscular. E aí você tem resposta. Quando você é intermediário, você está aumentando a intensidade do seu esforço, porque você está combinando sistemas. Você também responde, porque é algo que você não fazia antes. E agora, quando você chega no avançado, tudo que você fez para trás, você está habituado, e você tem que aumentar essa intensidade. E para aumentar essa intensidade de esforço, vai ser difícil, vai ter muito mais desgaste. Só que agora o seu corpo sempre luta para uma homeostase.
E todos nós sabemos que quanto mais evoluída uma pessoa, mais difícil é dela conseguir ir evoluindo, porque ela já está bem habituada. Então, por isso que o foco é necessário agora, que ela tem que focar na dieta. Ela tem que focar mais do que antes no descanso, né? Se ela tiver descansado, tem que descansar. E o descanso não é só o sono. Apesar de que o sono é extremamente importante, é uma fase que faz toda a recuperação muscular. É necessário, sim, de quem treina pesado, ter boas noites de sono. Eu sei que é difícil essa questão para muitas pessoas. Eu mesmo tenho essa dificuldade, porque eu trabalho demais, acordo cedo, como a gente faz essas lives aqui. Para fazer essas lives aqui que eu me comprometi com os meus alunos de fazer, não importa de que jeito eu vou fazer, aonde eu tô, vou estar fazendo, quero entregar esse conteúdo porque foi um compromisso que eu fiz com os meus alunos para poder melhorar eles. Eu acordo 6h30 da manhã para ver se está tudo certo. Dou uma revisada no conteúdo que eu vou falar para não chegar aqui e ficar panguando, né? Qualquer dia eu vou fazer uma live aí de como funciona essas questões de que eu crio as lives. Então eu tenho esse compromisso para subir com os alunos. É um horário que eu tenho, é esse, então esse é o horário que eu faço. Mesmo que não tenha tanta interação no momento aqui agora, mas é o horário que eu tenho disponível, eu preciso honrar esse meu compromisso. Porque eu acordo cedo e aí eu vou dormir tarde, devido ao trabalho. Então as noites de sono, às vezes chegam a ser 6 horas por noite. E eu sei que a noite de sono está extremamente ligada à recuperação. E nessa fase de avançado, você tem que tomar cuidado com isso. Atletas de fisiculturismo precisam realmente dormir 7, 8 horas por noite, né? Só que eu sei que é difícil para muitas pessoas como eu, que são empresários, que trabalham o dia inteiro, que tem que fazer isso, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar da escola dos filhos, tem que cuidar da casa, às vezes tem que lavar, passar, tem que fazer o serviço de casa, né, a limpeza, louça, e às vezes fica sobrecarregado e não consegue. Tem que estudar, né? Muitos são estudantes, então aí não consegue ter uma noite longa de sono. Só que aí também tem que favorecer, não no descanso, não é somente o sono que você tem que ver, e sim o descanso de dia sem treinar. Ou seja, o seu lazer, o seu relaxamento. Isso também faz a diferença. E deve ser priorizado isso. Você treinou intenso hoje, amanhã você às vezes não vai ter que treinar, porque você está muito fadigado. Você tem que descansar isso aí. Porque o seu nível agora de contração muscular é muito mais alto. O seu gasto de energia treinando é muito mais alto. A explosão é muito mais alta. Ou seja, quando você está lá em iniciante intermediário e você está mais fraco, você é como se fosse uma bombinha. Imagina uma bomba 10. Se eu colocar ela aí para estourar em você, ela vai estourar e vai fazer um barulho ali no máximo. Uma bomba um pouco maior faz só um buraco no chão. Só que quando você coloca mais intensidade, concentra mais energia, ou seja, você hipertrofiou e você está acumulando mais energia. Você agora está grande, está avançado, muito mais forte. Agora você é como se fosse uma bomba grande, uma dinamite, que se explodir destrói metade da cidade. E é o que você faz agora. Quando você faz a falha muscular, tem muito mais carga e muito mais intensidade de esforço do que era antes. Então a sua explosão é maior. E aí, se a sua explosão é maior, o estrago é maior. Se o estrago é maior, você precisa de mais tempo para se recuperar. O que aquela bombinha que eu falei para vocês estragou o chão aí, eu chamo o pedreiro num dia, ele vai lá e arruma esse chão. Agora, uma dinamite que explodiu e acabou com metade da cidade, ela não vai recuperar em um dia, né? Vai ter dias aí que vai ter essa construção. E é a mesma coisa. Quando você chega nessa fase de avançado e você começa a utilizar a falha e falha total, a negativa, que é a falha total da musculatura, ela é a fase mais importante para se gerar microlesões musculares. Ou seja, lembra quando eu falei que a fase importante é a contração, para você aprender desde o iniciante e no intermediário? Desculpa aí, pessoal, mas falando dá bastante tosse. Aí você segura a fase negativa. Quando você está fazendo essa fase negativa, você está rompendo as fibras musculares do que você contraiu. Aí, então, quando você está na fase avançada, você vai favorecer mais ainda essas negativas. Como ela é uma fase mais importante, você vai fazer a repetição esforçada, que é na hora que você não conseguir mais contrair, um parceiro de treino te ajuda a realizar o movimento, e você faz a fase negativa, aumentando assim as lesões, as microlesões, fazendo um maior rasgo na musculatura. Com isso, você tem mais estímulos para hipertrofia muscular, porque agora seu corpo vai ter que fazer adaptação, vai ter que se recuperar.
E para ele se recuperar e não querer sofrer de novo com aquelas lesões, ele vai gerar mais hipertrofia. Então, quando você está na fase de falha total, na negativa, você gera maiores estímulos anabólicos. Só que, como eu falei, você também gera mais desgaste. E se você gerou mais desgaste, você vai precisar de mais tempo para se recuperar. E outro detalhe também, que a falha total dessa forma, você não pode usar em todos os treinos. Não é assim que usa. Por quê? Porque quando você está em falha total, você tem maior desgaste do sistema nervoso central. E aí, se você tem mais desgaste do sistema nervoso central, você não tem que recuperar somente a sua musculatura. Você tem que recuperar seu sistema nervoso central. Pode perceber que quando... Tudo certo aí, pessoal? Bem-vindo aí. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Nós estamos na nossa 12ª live e nós estamos falando de como treinar em alta intensidade do iniciante ao avançado. E se você quer saber mais sobre essa live, ela vai ficar disponível depois no meu feed por uma semana. Então, pessoal, olha só, se você tem um desgaste maior do seu sistema nervoso central, você vai precisar de mais tempo para se recuperar. Então, não é somente a musculatura, é o sistema nervoso central. É por isso que quando você treina muito pesado, bem intenso, em falhas e falha total, você acorda no outro dia, parece que foi atropelado por um caminhão. Porque você fez muito esforço, que a fadiga não foi somente local, a fadiga foi central, ela veio do seu sistema nervoso central. Então agora você não tem que recuperar somente um sistema, que é o sistema muscular, é dois. E às vezes, quanto mais intensidade você coloca em grupos musculares pequenos, como o bíceps, você também pode acionar muito o seu sistema nervoso central, necessitando de dias de descanso, de noites bem dormidas e de descanso sem treinar. Então você tem que entender todos esses conceitos. Agora, nessa fase também, eu falei até o momento das repetições forçadas. Isso é um sistema de treino também, que favorece a sua fase mais forte que tem, que é a fase negativa. Só que também existem outras formas também de você estimular, que dá para colocar nessa fase de treino, né, que é do avançado, que são as repetições forçadas. Ou seja, aquelas repetições que você faz a repetição você sozinho, contrai a musculatura, só que como você é mais forte na fase negativa, como eu falei antes, dá para um parceiro de treino ou um treinador colocar uma sobrecarga na fase negativa, ou seja, ele vai empurrar para baixo e você segura o peso para descer de forma lenta ou até tentar reverter essa carga imposta pelo treinador parceiro de treino. Ou seja, na fase negativa está recebendo um esforço maior. A sua intensidade de esforço na fase negativa está maior do que na contração. Isso são as repetições negativas forçadas. Dá para colocar também sobrecarga na negativa, onde você realiza o movimento e aí existe uma carga maior que o treinador põe somente para fazer a negativa, que aí você fica mais preciso para fazer as anotações. Ou se não, treinar somente em negativas, né? Você usava, vamos supor, para fazer bíceps na rosca direta, cerca de 20 quilos cada lado para fazer a contração muscular. Agora, então, se coloca cerca de 25, 28 quilos cada lado. E aí o treinador, ou o parceiro de treino, ou em dois, levanta o peso até em cima e você só faz as repetições negativas. E aí você vai gerar a falha total também, porque você só está fazendo a fase negativa. Só que essas questões que eu estou falando da fase negativa são a mais intensa de um treinamento. E é por isso que não deve ser usada com tanta frequência. Você tem que saber usar. Como eu falei na live que eu falei do foco mental, do mindset, usei como exemplo do Donnie Yates, ele sempre, antes de treinar, ele entrava para dentro do seu quarto e fazia as seguintes perguntas. Eu estou mais forte hoje? Eu estou preparado para treinar ou deveria descansar? Eu vou conseguir fazer repetições forçadas? Hoje eu vou fazer repetições forçadas ou somente ir até a falha muscular momentânea? Ou seja, ele não usava as negativas, repetições forçadas, sobrecarga na negativa em todos os treinos. Se ele sentisse que ele estava bem, pronto para treinar, mas não tão forte quanto para suportar a nova intensidade de treino, porque está tudo sendo anotado, e se ele não está preparado para colocar mais intensidade do que antes, principalmente na fase negativa, ele não iria usar somente as contrações musculares, a fim de deixar o corpo se recuperar melhor, deixar o sistema nervoso central se recuperar melhor,
para na hora que ele vê que ele ganhou, se adaptou a uma nova intensidade mesmo, aí ele coloca a sobrecarga na negativa, ou ele coloca as negativas forçadas. Então tem que entender todo esse conceito. E nessa fase aqui, então, como eu falei antes, desde da hora que eu comecei a fazer eu falar esse quarto ponto, um dos pontos chave é o foco. É o foco mental. Você tem que desenvolver o mastermind, né? Para você treinar. Ou, desculpa, um mindset para você treinar. Você tem que desenvolver esse mindset para você treinar com eficiência. Você tem que ter. O que é o mindset? Fiz em lives anteriores também. É a sua configuração mental. Você precisa melhorar a sua configuração mental para treinar. Você tem que saber se você está pronto para treinar ou não. Você tem que saber, você tem que estar habituado a treinar de forma mais intensa. Você tem que estar habituado a fazer o seu treino cada vez ser mais produtivo, mais intenso e melhor. Ou em sobrecarga ou em repetições. Se você não perceber que é normal, tá, pessoal? Você começar a regredir no treino, você tem que perceber o que está acontecendo. Às vezes você está entrando em fadiga, sistema nervoso central, fadiga corporal, que é o local. E aí você precisa abaixar a sua intensidade a fim de deixar o seu corpo se recuperar melhor. Porque você está entrando num conceito chamado overtrain. Quando isso acontece, é normal, você simplesmente tem que descansar. Porque você não vai evoluir sempre. Já pensou um cara que começa a treinar hoje, aí ele está lá com 5 quilos no supino, e aí cada vez que ele treinar ele tem que aumentar a intensidade de esforço e sobrecarga, ele vai treinando, e cada vez ele está aumentando 1 quilo a mais no treino dele, porque ele está se habituando. Quando ele tem 20 anos de treino, ele está levantando toneladas no supino. E isso não acontece. Nós sabemos que isso não acontece, porque nosso corpo tem um limite, tem uma tolerância. E aí ele vai avançar e desses 5 quilos ele vai treinar às vezes com 100 cada lado, depois de 20 anos. Só que ele vai ter momentos que ele vai parar, que ele vai regredir, que ele vai precisar descansar. Então, não é sempre que vai sendo feito aí o aumento dessa sobrecarga e intensidade. Então são pontos também que a gente tem que prestar atenção. E não se deve usar sempre esse conceito de falha total. Então, quando você está nessa fase, né, para a gente encerrar essa live aí, quando você está nessa fase de falha total da musculatura, você tem que vir lá desde o início bem habituado. Habituado com o quê? Ó, você tem que vir lá do início. Por isso que quando você pega um iniciante, se você moldar ele, você que é treinador, instrutor, personal trainer, se você molda esse iniciante desde o início, ele vai sempre aprender a treinar de forma eficiente. Porque ele tem que vir habituado de lá, de como fazer o exercício de forma correta, como ter boa coordenação. Ele tem que vir de lá de trás a ter anotações do treino, a conseguir ir melhorando o foco. Então, quando ele chega na fase de avançado, que é a hora do que mais se precisa, do vamos ver mesmo, ele vai ter boa eficiência de contração muscular, vai saber fazer o exercício, vai saber respirar no exercício, ter boa coordenação. Ele vai estar habituado a anotar o treino para saber se ele está evoluindo ou não, aumentando sempre a intensidade de sobrecarga, a intensidade de esforço. Ele vai ter melhora do foco, que agora é onde se precisa melhor mesmo foco, porque se ele é avançado é mais difícil de evoluir. E agora ele vai ter que focar muito em outras questões que não são somente o treino. Tem que focar na dieta, tem que focar no descanso, tem que focar na recuperação, né, na boa noite de sono, tem que focar também 100% no treino. E aí ele começa a introduzir outros sistemas, como eu falei, que é repetições forçadas, negativa forçada, sobrecarga na negativa. E outra questão também que se chega agora na fase avançada é a combinações de sistemas. Quem não conhece combinações de sistema é onde você pega um sistema e acopla com outro, aumentando mais ainda a intensidade. E isso deve ser usado por pessoas já avançadas. No meu livro que eu falei, Sistemas de Treino, você acha ele no link da minha bio, você tem acesso a diversos sistemas e como aplicar eles na prática. E o que é a combinação de sistemas? Que deve ser usado por pessoas avançadas. Combinações de sistemas, ela funciona da seguinte forma. Vamos supor que a gente vai pegar uma pré-exaustão. E você, como treinador, você pega o seu cliente, vai lá fazer uma pré-exaustão com ele. Então já é um sistema de treino, como eu falei antes. Vai isolar um grupo muscular e depois vai levar ele para um exercício composto para ter outros grupos musculares que estão frescos,
para lesionar mais ainda a musculatura-alvo. Então já é um sistema de treino. Aí você vai ajudar ele, vai fazer assim, vamos até a falha total. E aí você coloca ele repetições forçadas, para favorecer a fase negativa, tendo total lesão da musculatura-alvo. Então você já combinou um sistema, pré-exaustão com repetições forçadas. E aí você vai no supino reto e você coloca o rest pause, você combina outro sistema. Então olha só, combinações de sistema para deixar muito mais intenso. Lembrando, para chegar nessa fase aqui, que é do avançado, a fase mais importante de contração muscular, domínio da contração muscular, tem que ser ter muita eficiência. Lá na fase de trás, lá no início, na segunda fase do iniciante, você tem que estar aprendendo a contrair a musculatura, só fazer a contração. Para na hora que você veio, ó, passou a fase de iniciante, a fase de intermediário, tá na fase do avançado, você já ter muito domínio da contração muscular, ter boa eficiência na contração muscular, e agora sim você vai combinar sistema. Então você não tem porquê de ficar colocando o sistema de treino lá no iniciante, né? Ou fazer todos os tipos de sistemas de treino no intermediário, porque precisa melhorar a eficiência. E para melhorar a eficiência vai tempo. Precisa de ter disciplina e constância. Você tem que ir fazendo, ir fazendo. Porque se você coloca lá o sistema de treino lá atrás, você não tem nem eficiência na contração muscular, como é que você quer evoluir? Agora aqui na fase do avançado não, você já tem muita eficiência, você fez certo, chegou na fase do avançado, você tem muita eficiência na contração muscular. Aí agora você começa a colocar os sistemas de treino para aumentar a intensidade de esforço. Então olha só, colocou o pré-exaustão, fez as repetições forçadas gerando a falha total e ainda depois foi para o supino reto e fez rest pause. Tem 3 sistemas. Olha a combinação de sistemas no avançado. Então imagina a intensidade de esforço, imagina como a intensidade não ficou difícil agora nesse treino do avançado. E aí ele já tem bem habituado a fazer aquela força máxima para contrair a musculatura. É por isso que quanto mais avançado e mais forte, mais domínio dessas musculaturas você tem, menor o seu treino. Por isso que quando se treina em alta intensidade, quanto mais forte você for, quanto mais eficiência você tiver na contração muscular, quanto mais sobrecarga você colocar, sobrecarga alta e intensidade de esforço, fazer o esforço alto, menor o seu treino. Porque aí, ó, combinou um sistema desse com eficiência, o desgaste foi grande. No máximo, mais outro exercício lá talvez seria necessário, né? Eu já acompanhei pessoas que estão com uma intensidade tão alta de contração e domínio tão bom de contração muscular, que às vezes só extensor e agachamento hack para ele já acabou e pode ir embora, não consegue nem chegar na panturrilha. Várias vezes eu já fiz o treino que eu não conseguia chegar nem na panturrilha, que eu já não conseguia mais parar em pé, o treino praticamente acabou, porque a intensidade de esforço estava alta, usando certas combinações de sistemas de treino, né? Então, dá para você combinar de diversas formas, dá para você fazer aí uma pré-exaustão, vamos supor, você coloca lá uma pré-exaustão e depois fazer negativas forçadas num composto. Isso como você combinou 2 sistemas. O Infitonic Training, o Omnicontraction de Mike Mentzer, ele fala que é uma combinação de sistemas, né? Onde ele combinou negativas forçadas com rest pause, enfim, com picos de contração, isometria. É uma combinação de sistema. Você entende sobre os sistemas de treino e depois você faz uma combinação. O bom da musculação é que ela é uma arte. E se ela é uma arte, você consegue moldar ela à sua maneira. Isso que é o bacana da musculação. Se você é treinador, personal trainer, instrutor, você está aprendendo e quer viver disso, o que faz a gente gostar tanto da musculação, do treinamento, é que ele é uma arte. Você molda ele de acordo com o que você quiser, de acordo com as estruturas individuais, a individualidade biológica de cada cliente, de cada um. É assim que eu construí o meu método de treinamento Caos, né, que eu venho aplicando sempre aí. Então você consegue moldar isso na musculação. Se a pessoa tem dificuldade de fazer um sistema de treino, um estilo de treino, você vai moldar ele à maneira que o cliente suporta ou que você suporta, desde que siga certos princípios, deixando ele de forma intensa. Então, pessoal, essa foi a live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido aí de como funciona esse caminho aí do treinamento de alta intensidade do iniciante até o avançado. Lembrando que você precisa ter foco, você precisa ter disciplina e você precisa ter anotações. Se você não tem um diário de treino, você não consegue treinar de forma intensa
com efetividade. Porque você não sabe a sua sobrecarga, sua mente te burla, você nunca lembra. Pode perceber que na sala de musculação tem aquele cara que treina com 50 quilos cada lado supino e ele fica a vida inteira naqueles 50 quilos cada lado. Nunca sai daquilo. Por quê? Porque ele não tem foco. Ele não tem uma orientação. Se ele tivesse lá uma anotaçãozinha, ó, 50 quilos, 8 repetições. Você iria ver no outro treino ele com 50 quilos, 10 repetições. No outro treino, 50 quilos, 12 repetições. Ou seja, a intensidade de esforço dele está aumentando. Aí no outro treino que você for ver, é 55 quilos cada lado, 8 repetições. Então ele saiu de 50 quilos. Na verdade, desde sempre ele saiu de 50 quilos, de 8 ele foi para 10, 12. E assim está aumentando a intensidade. E aí está aumentando, ó, depois aumentou a sobrecarga. Então a intensidade de sobrecarga e esforço andando junto. E é isso que faz diferença. Você precisa anotar e ter disciplina. E quando você está avançado, o foco se torna primordial. Alguma pergunta, pessoal? Eu sei que tem um delay aí. Vou esperar se tem alguma pergunta. Obrigado a todos vocês aí que participaram da live, que viram um pedaço, assistiram inteira. Na semana que vem eu vou trazer novos conteúdos também para vocês aí. Eu espero que deixei claro aí para quem gosta de treinar. Lembrando que vai ficar disponível por mais uma semana aqui no feed do meu Instagram e por 2 semanas no canal do YouTube, Renan Demarque, treinador. Alguma pergunta? Bom, pessoal, não tendo nenhuma pergunta, a live se encerra por aqui. Nos vemos na próxima semana, no mais um Café pro Treino. Eu espero vocês na semana que vem. Um bom final de semana a todos e fiquem com Deus. Até mais.